Oi, seja bem-vindo, bem-vinda. Como vai? Tá tudo bem? Espero que sim. Seja bem-vindo, vem com a gente. O podcast Mundo Empresarial começa a partir de agora. Anota aí, ó, 8h08 da noite, para você que está assistindo, né, oficialmente no dia, no horário que está sendo exibido pela primeira vez, né? Ou de repente você que está assistindo de manhã, de tarde, de noite, qualquer que seja o horário, fique com a gente. O programa de hoje está imperdível, tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Antes de mais nada, já peço aí para deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, caso esteja assistindo pela primeira vez. Ative o sininho de notificações, afinal são quase 140 mil inscritos, é uma grande audiência, muita visibilidade e a gente está contente pela tua presença aqui nesse canal, tá bem? Lembrando que além de assistir no YouTube, você também pode ouvi-lo, né? Pode ouvir esse conteúdo através do Spotify ou na Apple Music, só procurar aí por podcast Mundo Empresarial, que tem o apoio e patrocínio do Grupo Convenção. Bom, sem muitas delongas, aqui comigo eu quero apresentar essa convidada ilustre lá da capital mineira de Belo Horizonte, a Lorena Toledo, da Avalia Arquitetura. Seja bem-vinda, como vai? Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Prazer enorme falar contigo, já tive a oportunidade de conhecê-la numa outra gravação que nós fizemos para o programa Mundo Empresarial e agora aqui no podcast Mundo Empresarial. A Lorena Toledo é uma arquiteta de formação com 23 anos de carreira, um belo trabalho, SEO representando aí a Avalia Arquitetura, que faz um trabalho muito bacana Brasil afora. Primeiro, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da tua carreira profissional, dessa empresa. Fique à vontade. Ok. Meu nome é Lorena Toledo, eu sou arquiteta de formação e atuo, é um pouquinho diferente a minha trajetória da maioria dos arquitetos, porque eu sempre, desde que eu saí da faculdade, no dia seguinte, literalmente, eu já comecei a trabalhar em uma construtora que tinha como foco projetos industriais e logísticos. Uhum. Muito bem. Isso que deu até a oportunidade de você empreender nessa área, né? Por quê? Porque a Avalia Arquitetura, de repente você não sabe, é especializada em projetos arquitetônicos de galpões industriais, logísticos e também empreendimentos comerciais. Não é isso? Isso mesmo. É porque eu quis dizer isso porque quando a gente está na faculdade de arquitetura, vamos dizer, todo o glamour da arquitetura são projetos residenciais, projetos de interiores. E realmente a maioria dos estudantes que se formam vão para essa área, que é uma área muito interessante também. E é interessante porque, no meu ver, mesmo durante a formação, durante a faculdade, não me atraía. Eu não sabia exatamente, porque na faculdade a gente não vê nada específico, não tem uma disciplina de voltada a projetos industriais. Então, não tinha muito esse objetivo quando eu me formei. Sim. Mas é interessante esse caso também, porque eu sou do interior, eu fui estudar na UFMG, em Belo Horizonte, mas eu sou de Barbacena, que é uma cidade a 160 quilômetros da capital. É tida como a cidade dos loucos, não é isso? Isso mesmo. Né? Era, né? Que antigamente tinham muitas clínicas, né? Hoje em dia já não tem mais. Mas é isso mesmo. Inclusive, teve até um personagem na escolinha do professor Raimundo, sim, né? Que era, sim. eu não lembro o nome dele, mas alguma coisa de Barbacena. Tal. É isso mesmo. Né? Em homenagem, né, à cidade. Isso, exato. Então, eu fui estudar arquitetura. Eu me formei, eu passei no vestibular diretamente e fui estudar em Belo Horizonte. Fui morar sozinha, longe dos meus pais e tudo. E quando eu fiz todo o curso e quando eu me formei, o meu irmão tem 5 anos de diferença de idade. E aí a minha mãe falou assim, olha, minha filha, agora eu vou manter o seu irmão aí e você volta ou vai trabalhar. Não tem mais. Sim. Não tem mais como eu te ajudar. E aí ele passou. E eu falei, poxa, eu tenho que trabalhar. E ele também foi pro ramo da arquitetura? Não, ele é engenheiro. Entendi. Também na área de exatas, isso. E eu fui e falei assim, poxa, eu tenho que arrumar um emprego agora, trabalhar em uma construtora e tudo, que era o que eu buscava, apesar de não saber muito ainda a área. E o meu primeiro trabalho, realmente meu primeiro emprego, foi numa construtora que era especialista em galpões.
Eu entrei, assim, literalmente de paraquedas, não conhecia muito, não conhecia nada, né, desse tipo de projeto. Sim. E era uma construtora que o objetivo era realmente construções, obras. E como não tinha, na época, escritório de arquitetura com esse perfil, essa construtora tinha o arquiteto dentro dela. E era um arquiteto. E eu lembro que eu entrei para substituir a arquiteta principal, a única arquiteta, na verdade, que tinha. Ela estava saindo e eu entrei para substituí-la. E com semanas de formada, eu já estava participando de reuniões com equipes multidisciplinares, de projetista de estrutura metálica. Então, já caí numa complexidade de projetos que eu não conhecia e fui que aprendendo mesmo no dia a dia ali, na necessidade. Mas gostei. É uma arquitetura muito mais engenharia, digamos assim. E eu gostei muito dessa área. E o diretor dessa construtora, ele foi um dos primeiros que começou mesmo a fazer esse tipo de construção em Minas Gerais. Hoje eles constroem ainda e constroem no Brasil. Sim. E ele tinha muito conhecimento. Então, eu consegui aprender muito com ele. Sou muito grata até a tudo que eu aprendi. Porque eu fiquei lá 7 anos. Então, eu tive realmente uma segunda formação, digamos assim, dentro dessa empresa. Sim. E daí, 5 anos lá. E quando que você decidiu abrir, de fato, o teu próprio escritório, Avalia Arquitetura, e passar a empreender também com projetos aí para galpões logísticos industriais? Sim. Eu trabalhei nessa construtora todos esses anos e era construção de galpões, ponto. Mas a questão do investimento em logística começou a surgir. E eu fui procurada por uma das grandes incorporadoras hoje, que atua uma das principais do país, que é de Minas Gerais também. Eles estavam iniciando essa questão da incorporação de condomínios logísticos. E como eu tinha esse conhecimento, não eram muitos arquitetos que tinham na época, ele me procurou e falou assim, olha, eu estou precisando de gente aqui. Aí eu ia sair um pouco da minha atuação, porque na construtora eu literalmente projetava mesmo, eu fazia arquitetura. E nessa outra empresa de incorporação, eu ia lidar com toda a parte do desenvolvimento do empreendimento. Ou seja, chegava uma possibilidade de terreno, eu teria que entender todo o potencial daquele terreno, estudar legislação, estudar fatores limitantes, estudar tudo com relação àquele terreno, para depois passar para um escritório de arquitetura desenvolver. Aí eu já saí do papel de projetista para um papel de mais coordenação geral do empreendimento. Sim, e ver a viabilidade, se era possível construir ali ou não. Exatamente. Então, acabou que completou muito o que eu precisava saber. E nessa incorporadora, eu tive contato com muitos escritórios. E realmente não tinham muitos escritórios de arquitetura que atendiam como a gente gostaria. E aí eu comecei a vislumbrar a possibilidade. Falei, poxa, eu estou aqui, mas de repente eu posso estar ali, eu posso ser a fornecedora. E com mais independência, atuando no meu próprio escritório. Sim. Então, comecei a ter esse sonho, essa expectativa, assim. E quando foi em 2015, eu saí dessa empresa e comecei a estruturar o escritório. Que legal, hein? E assim deu início oficialmente à Avalia Arquitetura. Isso. Bom, e com o comércio eletrônico em expansão, foi um trampolim também para a Avalia Arquitetura crescer, porque o comércio eletrônico em expansão precisa de mais locais para armazenagem de produtos, né? E como, né, era uma coisa que ainda estava sendo iniciada, foi uma oportunidade da Avalia Arquitetura se mostrar no mercado, desenvolver mais projetos, Lorena? Sim. Em 2016, 2017, a gente começou... Eu era o escritório, né? Sim. E teve um ano que eu fiz um projeto. Era um projeto industrial, muito bom, mas eu fiz um projeto no ano. Mas logo depois a gente foi aumentando a carteira de clientes, porque na verdade eu já conhecia muito dos profissionais envolvidos por conta dos meus trabalhos anteriores, né? O mercado é um só. Então acabei
tendo demandas pontuais. E veio a pandemia. Com a pandemia, todo mundo, né, sem trabalhar, eu trabalhei mais do que a expectativa, assim. Por quê? Por isso. Todo mundo começou a comprar mais online. Que eu mesmo, né, pessoalmente, comecei a incorporar hábitos de compra online que eu não tinha, de roupa, sapato, alguns outros itens. Era só, vamos dizer, era só livro. E aí comecei a incorporar e assim todos começaram. E na própria pandemia, houve um estalo realmente dos investidores, falando, poxa, o Brasil já tinha uma deficiência, né? Poucos galpões, já tinha uma demanda reprimida ali. Sim. Com a pandemia, acelerou. Uma demanda que já estava em crescimento, esse mercado já estava se mostrando um mercado interessante para investimento, mas a pandemia acelerou esse processo. Então, a gente realmente, com a pandemia, a gente cresceu bastante. Aí sim, eu tive que estruturar uma equipe e a gente teve que absorver tecnologias que antes a gente ainda não trabalhava, como a tecnologia BIM. Então, a gente fez isso tudo na pandemia. Muito bem. E hoje a Avalia Arquitetura atende empresas, né, indústrias, também incorporadoras e os próprios investidores, que, como você mesmo disse, muita gente que tinha um ativo, tinha uma boa reserva, passou a investir nesse tipo de empreendimento, né, Lorena? Sim, são dois tipos de investidores, eu digo assim. É um investidor que ele tem um patrimônio de um terreno, por exemplo, que aí é até interessante, que aí o pessoal me liga e fala assim, Lorena, eu tenho uma fazenda, mas ela está bem localizada, está às margens da rodovia tal. Eu queria fazer um condomínio logístico, o que você acha? Aí, qual que é a área? Não, 500 mil metros quadrados. Você fala assim, poxa, é uma área enorme, né? Sim, sim. Então, começaram a aparecer esse tipo de investidor, que é o dono do terreno, que aí ele vai construir com o próprio capital ou vai em busca de outros investidores para fazer parceria. E tem aqueles incorporadores que esse último ano a gente teve bastante esse tipo de demanda, que são incorporadores de residencial, já tem construtora ou não, ou só incorpora mesmo, terceirizando a construtora, de residencial e lajes corporativas que conseguiram ver o valor desse tipo de investimento, dessa tipologia logística, dessa tipologia construtiva como investimento e começaram a adquirir áreas para esse tipo de projeto. Porém, os arquitetos que atendiam eles nesses outros tipos de projeto não conseguem atender nesse nicho específico. Não assim tem a experiência, né? Exato. Assim como eu. Às vezes chega um cliente para mim e fala assim, Lorena, tem uma área enorme, eu vou fazer um condomínio de galpões e um hotel. Aí eu falei, ótimo, mas o hotel não é minha expertise. Sim, sim. Então, eu não vou me atrever a fazer o hotel, porque eu vou demandar muito tempo para estudar, para entender. É possível? É possível. Sim. Mas eu prefiro continuar na minha área e eu consigo dar uma celeridade para o projeto por saber tudo que envolve e tudo que precisa ser observado num projeto desse tipo. Muito bem. E um projeto desse tipo, um projeto industrial, um galpão logístico, ele leva, em média, quanto tempo para ser desenvolvido? Essa pergunta é bem complicada porque depende. A resposta certa é essa. O projeto, ele tem várias fases. A gente consegue desenvolver uma viabilidade inicial. O cliente liga, tem um terreno. E às vezes ele não sabe o que fazer, ele não sabe nem que existem essas etapas. Então, cabe a nós até explicar, olha, tem essas etapas. Né? Vamos por partes. Sim. Então, essa primeira etapa da viabilidade, que é entender o terreno, o potencial do terreno e fazer o primeiro lançamento do empreendimento, mas é um lançamento macro. A gente chama de master plan ou estudo de massa. É macro. Sim. A gente consegue entregar em 10 dias. Esses 10 dias é um prazo muito bom, porque às vezes ele entra no prazo de um terreno que está opcionado e o cliente consegue definir nesse prazo se ele vai comprar o terreno ou não, se vai viabilizar ou não. Tá, e então é a viabilidade, você vai verificar, bom, esse local tem
tem potencial para abrigar um centro logístico, um galpão industrial. E depois vem a parte das aprovações, as licenças? Porque aí, quando ele viabiliza, porque tem legislações, o empreendimento é possível naquela região ou não, o que ele tem que cumprir. De repente então, tem uma área de mata, IBAMA, CETESB e outras coisas mais, Exato. Né? E quando a gente está falando de grandes empreendimentos logísticos, os condomínios para investimento são áreas grandes. Sim. Então, são muitos fatores de interferência que vão diminuir o aproveitamento do terreno. Eu tenho área de preservação permanente, que é esse caso, que pode ser oriunda de cursos d'água ou mata fechada mesmo. Altas declividades também são áreas a ser preservadas. Linha de transmissão, tem a faixa de servidão, são aquelas torres, né, que não tem como relocar. Até tem, mas o custo é muito alto, não viabiliza. E faixa de domínio de rodovia, que às vezes literalmente perde a frente do terreno com aquilo ali. E é uma faixa de terreno que eu não posso ocupar, não posso fazer nada, porque ela é destinada à duplicação, ampliação daquela rodovia. Sim. Então, tem uma série de fatores limitantes. Aprovação com prefeituras e tudo mais? Isso. Aí a gente olha todos os parâmetros que a prefeitura precisa. A gente antevê o que a prefeitura vai solicitar. Porque não adianta a gente projetar e chegar no projeto que vai ser protocolado, a prefeitura devolver falando, não, mas não é possível assim. Então, a gente já projeta dentro das legislações, e são legislações municipais. Então, a gente tem cada terreno que chega para a gente tem que analisar e estudar a legislação do município específico. Muito bem, então é um trabalho completo que vai muito além do desenvolvimento de um projeto. Exato, e nós estamos falando só da primeira etapa. Isso não chegou nem na parte do desenho, enfim, da parte arquitetônica. Exatamente. Então, são várias etapas, começando então pela questão estudo de viabilidade, depois aprovação e de licenças junto aos órgãos competentes. A aprovação seria uma terceira etapa. Nesse estudo de viabilidade, quando a gente devolve para o cliente, com esse estudo, ele vai fazer a viabilidade econômica. Ele vai precificar a obra, precificar valor de terreno e retorno de investimento com o valor de locação já estimado para a área. Com isso, beleza, cheguei à conclusão, é viável economicamente. Qual o próximo passo? O próximo passo, aí sim, é desenvolver toda a arquitetura do empreendimento. E essa arquitetura, ela é até um pouco mais do que precisa ser apresentada na prefeitura. Por quê? Porque é uma arquitetura, é o projeto arquitetônico mesmo, que a gente chama de anteprojeto ou projeto básico, que ele vai abrir duas frentes. Ele vai abrir frente para desenvolvimento do projeto da prefeitura, aquele que vai sim ser apresentado na prefeitura. Por que ele é diferente? Porque a prefeitura ela não precisa de uma série de informações que esse projeto básico já fornece, que são as especificações, o tipo de telha, todos os materiais que vão ser utilizados. E isso, ele vai precisar desse projeto com essas informações para orçamento de obra. E desenvolvimento de todos os outros projetos complementares. Sim. Então, com esse projeto básico, a gente abre duas frentes. O projeto legal, que vai ser protocolado, e toda a contratação de obras e projetos complementares para efetivamente construir o empreendimento. Muito bem. E para chegar até essa etapa, eu sei que a senhora tem grande experiência no mercado, tudo mais. Qual foi o projeto mais rápido? Em quanto tempo a senhora conseguiu desenvolver? Chegando todas essas etapas. Se eu for considerar só o tempo do escritório, que eu acho melhor assim, porque todas as etapas envolvem o retorno do cliente. E também liberação junto a esses órgãos, não, a né? liberação, aí eu já vou, né? Aí depende de cada município. Sim, sim. A gente tem municípios hoje que demoram, o cliente liga e fala, poxa, mas você não consegue mais rápido? Eu falei, eu consigo. Mas a prefeitura, a média entre protocolo, retorno da prefeitura, protocolo de novo, é 1 ano. Nossa. Então, 1 ano chega a inviabilizar alguns empreendimentos. Então, a gente tem algumas prefeituras que têm método simplificado, a gente já conseguiu aprovar em 90 dias. É ótimo. 90 dias é um prazo ótimo. Sim. Não é usual, na maioria dos municípios do Brasil mesmo. Mas, para desenvolver esse projeto básico, a gente desenvolve de 20 a 30 dias e o legal de 15 a 20.
Que legal. Mas tem sempre esses retornos. Porque o projeto básico, como ele é o projeto já completo, em geral, e eu gosto até que tem esse retorno do cliente, é aquele que o cliente vai analisar mesmo a fundo e falar, não, é isso mesmo que eu queria? Não, não é isso. Por que você fez isso? E para ele entender também. Eu não gosto muito quando eu envio o projeto, o cliente fala assim, tá ótimo. Eu falei, não olhou. Porque alguma coisa ele tinha que dizer. Muito bem. Tem outras curiosidades, né, dentro disso que ele deveria falar, né, dar uma opinião e tudo mais. Porque na hora da obra já é tarde demais. Perfeito. Ô Lorena, bom, para desenvolver esses projetos esses projetos e passar por todas essas etapas, eu acredito que você tenha também uma equipe muito competente e robusta, porque só a Lorena para empreender, atender cliente, sentar, desenvolver projeto, acho que não daria conta, não assim, duvidando da tua capacidade técnica, mas é muita coisa, tem que ter muitos braços para isso, né? Eu falo que a gente é uma equipe muito boa tecnicamente. A maioria das arquitetas estão comigo já desde a pandemia, já tem aí 4, 5 anos. E agora, no último ano, que a gente está com 2 arquitetas novas. Mas é uma equipe enxuta. É uma equipe enxuta porque a gente consegue coordenar muito bem as etapas do projeto sem perder essa necessidade de retorno rápido quando é realmente para ter esse retorno rápido para o cliente. Todas as etapas o cliente quer rápido? Sim. Principalmente se tratando desse tipo de arquitetura. Sim. Eles querem já a obra pronta. O projeto é necessário porque é um caminho. Mas então a gente tem que sempre pensar que a entrega ágil é o que o cliente sempre vai querer. Então, a gente consegue coordenar as etapas e os perfis profissionais para conseguir atender isso. Legal. E nesses 10 anos de Avalia Arquitetura, você, com sua equipe, já conseguiu desenvolver aproximadamente 200 projetos. E a gente está falando de projetos, não é poucos metros quadrados, né? Você falou de áreas aí de 500 mil metros quadrados, de repente, não é isso? São projetos muito grandes. Mas dentre esses projetos, a gente tem alguns que ainda estão nessa fase inicial do estudo. Ou seja, são projetos com grande potencial de desenvolvimento, mas que estão na fase inicial ainda. Por quê? Porque essa fase inicial é onde o cliente vai captar recursos, decidir o modelo, o formato do negócio que ele vai desenvolver ali, como que ele vai desenvolver. Sim. Então, às vezes, esse projeto fica parado nessa fase um tempo, para depois ele amadurecer e conseguir ser um projeto execuível mesmo, que vá... Legal. Bom, e desses 200, pelo menos 50 já foram entregues e executados, né? 50 já estão entregues. Tem algumas obras em andamento hoje. E tem algum trabalho que você fez que marcou, enfim, que você gostaria de apresentar, falar pra gente? Enfim, esse deu trabalho, mas olha, valeu a pena. E, enfim, já tem um galpão, de fato, um condomínio logístico montado e ajudando, né, a economia de um modo geral? Sim, tem alguns empreendimentos. Eu gosto muito dos cases que foram vendidos para fundo de investimento. Né? Então, a gente tem alguns condomínios logísticos que foram desenvolvidos por incorporadores. A gente, como profissional, né, da arquitetura dentro do empreendimento. E como ele foi um condomínio que teve grande sucesso e vacância zero, está sempre alugado, ele foi incorporado em fundo de investimento imobiliário. Que legal. Então, eu acredito que isso é vamos dizer, valida a qualidade do projeto, porque o projeto realmente despertou interesse para o investidor depois já do funcionamento. Né? Sim, perfeito. E como nós dissemos no início, hoje a Avalia Arquitetura atende empresas industriais, investidores e incorporadoras. De repente, no caso de quando você atende, a Avalia Arquitetura atende um investidor. O
cara tem uma área lá, ou então ele quer investir, ele quer construir um galpão logístico. Mas ele não sabe ao certo para que vai ser utilizado. Ele vai montar para depois prospectar, tentar alugar para uma indústria ou então um centro logístico. E aí, como desenvolver um projeto que possa atender às diferentes necessidades do mercado? Como que aí você tem que quebrar a cabeça para desenvolver um projeto assim? Porque varia muito, né? Sim. Um pé direito mais alto, enfim. Sim, tem algumas características que quando a gente está falando, a gente até tem um nome bem usual no mercado hoje, que a gente chama de galpão especulativo. Ele realmente é feito para depois ele é especulativo, não sabe o uso fim, que pode ser até dentro, quando a gente fala de comércio eletrônico, é comércio eletrônico, mas eu tenho variações do tipo de produto que vai ser armazenado. É muito diferente você armazenar roupas de medicamentos, por exemplo. Medicamentos vão ter algumas particularidades que vão envolver mudanças na própria estrutura física já construída. Sim. Então, o que a gente tem como premissa são algumas características que vão fazer dele um galpão logístico que hoje a gente chama de AAA. Igual a gente tem edificações residenciais de luxo, o galpão de luxo é o galpão AAA. Entendi. Porque ele tem características que tornam usual para a maioria das operações de e-commerce. Muito que aí bem. envolve pé direito, mínimo de 12 metros, a capacidade de piso, a modulação dos pilares, o tipo de fechamento, ventilação e iluminação natural. Então, são uma série de requisitos que vão fazer com que ele se classifique dessa forma. Muito bem. E com relação à parte arquitetônica, porque quando a gente fala assim, um galpão logístico, parece que é tudo igual, mas não é, né? Tem um olhar clínico do arquiteto ali, para dar um detalhezinho diferente, para não ficar tão igual com o que existem por aí, enfim. Aí vai muito da tua experiência, da tua experiência na área para desenhar um projeto assim, né? Sim, e essa questão da variação vai muito de encontro com como que o incorporador, principalmente, ou o cliente, até quando é um centro de distribuição para uso final, quer se posicionar no mercado. Porque eu posso ter um projeto, eu tenho clientes incorporadores de galpões logísticos que vão prezar ali do início ao fim por economia. Então, sempre e isso não passa só pela escolha dos materiais, das especificações. Passa, antes disso, pela própria arquitetura mesmo. Como que eu vou estruturar isso? Eu tenho, por exemplo, só um exemplo para ficar fácil de entender. Eu tenho um galpão que ele pode ser dividido em 10. Ou seja, eu posso ter um galpão para que vai ocupar 10 áreas, vamos dizer assim, ou 10 locatários no mesmo galpão. Beleza, para eu ter acesso a esse galpão, eu tenho que ter escadas. Ok. Eu posso ter uma escada para cada módulo de 1000, vamos supor que é 10 módulos de 1000, ou eu posso ter uma escada que vai acessar 2 módulos ao mesmo tempo. Isso já é uma economia, mas vão ter alguns incorporadores que vão falar assim, não, eu prefiro o meu que sejam todos individualizados. Eu opto por gastar mais nessa parte. Não, eu opto por não gastar. E aí, a questão do fechamento também, que aí envolve muita questão estética. A gente tem hoje alguns galpões que têm tipos de fechamento que vão conferir uma estética mais bonita, mais agradável. Sim. Mas é custo. Sim. Então, o nosso desafio é tentar equilibrar isso quando o cliente tem essa premissa de uma estética mais valorizada, porque também não pode sair do investimento ali, da conta dele de investimento. São galpões pré-moldados, né? São construções mistas, é isso, Lorena? Sim, a maioria dos galpões logísticos são construções mistas, que é pilares pré-moldados e cobertura metálica. Quando a gente está falando de industrial, geralmente viabiliza 100% metálico. Que a gente tem alguns cases já que o 100% metálico se encaixa melhor além de dar uma celeridade maior ainda que o pré-moldado. O pré-moldado também é uma construção bem, bem rápida. Para a Lorena em si, a arquiteta, tem alguma preferência para desenvolver? Algum desafio maior? Um galpão pré-moldado? Um galpão totalmente fechado de a parte metálica ou não? Quando a gente está falando de estrutura, para
para compatibilização do projeto, que no início a gente falou das 3 fases, né? Estudo de viabilidade, junto com o Masterplan, projeto básico e legal. A gente tem o projeto executivo. Esse projeto executivo é o que vai estar lá no canteiro de obras para a construção. Quando a gente está falando de pilares pré-moldados, eu tenho mais facilidade de ter essa compatibilização, porque a gente está falando ali de um quadrado ou um retângulo que vai estar inserido ali, tem as alvenarias, tem tudo que vai compor. Sim. Quando a gente está falando de 100% metálico, os perfis, eles vão oferecer alguns desafios para nós, para encaixar ali alvenarias, por dentro, por fora, ele dá mais opção. Então, a gente tem que trabalhar um pouco mais na compatibilização da metálica, porque senão pode ficar... Mas esse desafio interessante. É para quem está executando, de fato, o projeto, ou já esse desafio começa pela própria arquiteta? Não, o desafio para nós também. Porque a gente tem que ter algumas decisões ali para conseguir manter a qualidade do projeto. Porque o acabamento com a metálica ele tem que ser mais cuidadoso, até no projeto, não somente na obra. Que legal. Estamos aqui conhecendo um pouco mais o trabalho da Avalia Arquitetura, lá de Minas Gerais, Belo Horizonte. Hoje recebendo a Lorena Toledo, contando um pouco da sua trajetória, enfim. Falamos um pouco parte técnica, vamos falar um pouco da parte empreendedora. A Lorena é arquiteta, empresária, empreendedora. Como que você se descobriu, de fato, quando... você contou um pouco da trajetória, mas assim, quando você precisou fazer a gestão de pessoas, a gestão da empresa, do escritório, e ainda se dedicar, se debruçar sobre os projetos. Como que foi lidar com tudo isso ao mesmo tempo? Foi muito natural. Quando o escritório começou, é aquela coisa, você fala assim, você não tem cliente, você não tem nada. Então, você busca as pessoas que você já conhece e fala, olha, agora eu estou oferecendo esse serviço, eu posso te ajudar nisso, eu posso te ajudar em uma série de questões que tem a ver com o seu trabalho. Então, eu comecei a fazer muitas reuniões e muitas visitas para colocar mesmo a minha disponibilidade como arquiteta para ajudar essas empresas. E como são empresas, eu acho que nesse ponto foi um pouco mais fácil. Porque eram empresas que eu sabia que já trabalhavam com esse tipo de construção, seja indústria ou galpão logístico. Então, elas tinham essa demanda. Elas tinham demanda ou da aprovação ou do próprio projeto, que era o meu foco principal, sempre foi, né? Então, foi mais fácil eu buscar essas empresas do que se fosse um arquiteto para pessoa física, por exemplo, né? Sim. É mais complicado. Então, as empresas sempre me receberam muito bem, a maioria, porque eu já tinha um histórico também do mercado, né, de conhecer as empresas que eu tinha trabalhado. Sim. E fui crescendo realmente, foi bem orgânico, assim. Mas é interessante que hoje eu me vejo como empreendedora, sim, porque eu gerencio tudo, mas eu ainda sou parte técnica muito. Sim. E eu gosto. Às vezes eu tenho até que me policiar para não ficar mais tempo na parte técnica do que deveria. Sim. Porque essa parte da prospecção, de conversar com o cliente, entender o que o mercado precisa, isso me atrai muito. Mas foi uma coisa que eu descobri que eu gostava, eu não sabia. Foi fazendo mesmo que eu descobri esse interesse. Que legal. Bom, e desde o início da Avalia Arquitetura, você já oferecia todos esses serviços do projeto, a viabilidade, o Masterplan, enfim, sempre foi dessa forma? Sempre foi dessa forma. Sempre foi. E a questão da regularização, a gente começou muito, que é a questão da aprovação da prefeitura. Alguns projetos a gente consegue tocar do início ao fim. Mas hoje, como a gente trabalha Brasil, tem algumas prefeituras que a gente não consegue estar ali. A gente está aprovando agora um projeto, por exemplo, em Teresina. Então, a gente não consegue estar no dia a dia. Não compensa para o cliente que a gente esteja. Então, a gente continua sendo o RT do projeto, o responsável técnico do projeto, mas o cliente tem uma ponte local que ele consegue fazer esse trâmite por lá e a gente faz só a parte
que consegue fazer à distância. Remoto. Tá. E de repente, se o cliente ele também optar por escolher um dos serviços, né? Como você comentou, eu quero só a viabilidade do projeto. A Avalia Arquitetura, ela também está à disposição só para fazer esse tipo de serviço? Sim, a gente tem alguns clientes, inclusive assim. A gente tem um cliente específico, uns 2 clientes específicos que a gente está trabalhando hoje, que ele é um cliente que ele busca desenvolver negócios. Ele é um desenvolvedor. Sim. Então, o que ele tem? Ele busca, na verdade, ele busca uma série de terrenos potenciais e o nosso trabalho é ajudá-lo a desenvolver esses terrenos para, assim, alcançar a viabilidade. Sim. Alcançou a viabilidade, ele não consegue certificar que eu vou ser arquiteto até no final. Por quê? Porque pode aparecer no meio do caminho um player específico que vai alugar que já tem o seu profissional. Então, eu não fico muito presa a isso, não. Porque eu acho que eu tenho que ajudar, eu tenho que oferecer o que eu posso, e se eu começar um projeto do jeito certo e vier outro arquiteto a continuar por algum outro motivo, não tem nenhum problema quanto a isso, não. A gente consegue atender. Interessante. E na questão da regularização também, no início e agora também, a gente tem muita demanda por incorporadores que vêm de outros centros, São Paulo, por exemplo, principalmente, que vão empreender na região metropolitana de Belo Horizonte e querem esse apoio de aprovação. Então, esse apoio de aprovação mais próximo, que precisa do dia a dia, na região metropolitana a gente consegue atender. E aí a gente faz esse trabalho para esses clientes, especificamente. Muito bem, então aí, você que está nos assistindo, de repente está olhando aí já para a região metropolitana de Belo Horizonte, né? E quer investir, quer criar um empreendimento lá, de repente não sabe quem pode te ajudar, tá aí a Avalia Arquitetura, trabalho da Lorena para auxiliar na continuação dos negócios nessa região mineira. Bom, e você comentou há pouco sobre as ferramentas digitais utilizadas, como o sistema BIM, né, que pode modelar o projeto em até 4 dimensões, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, como que de fato isso acaba também beneficiando, dando mais celeridade ao desenvolvimento dos projetos. Sim. A gente, na minha formação, na minha época da faculdade, nem existia essa tecnologia ainda era muito inicial. Então, a gente trabalhava no que a gente chama de sistema 2D, que é um software que faz o projeto, que os arquitetos de antigamente era papel, né? O papel e a prancheta. Sim. Na faculdade, a gente chega a aprender, mas a gente já sai da faculdade projetando 2D, sim, mas é um sistema de linhas. Ou seja, é um desenho. Você constrói o projeto com linhas. Já na tecnologia BIM, que é uma tecnologia muito mais evoluída, você constrói o projeto, literalmente. Você põe a parede, a cobertura, a janela, todos os elementos. Você constrói a edificação e cria um modelo 3D, que nesse modelo você vai conseguir tirar uma série de informações que vão te auxiliar durante todo o processo, do início até o final, mas principalmente na parte executiva. Mas o cliente que exige esse tipo de projeto, ele tem que estar ciente, ou o cliente, ou o desenvolvedor, que o BIM ele não funciona muito bem se for só arquitetura. Por quê? Porque só a arquitetura, eu não vou conseguir ter o alcance total do BIM. Porque o objetivo principal é você ter todas as disciplinas e colocar num único modelo. E aí, dentro do software, você vai conseguir avaliar, por exemplo, tem um pilar. O que está acontecendo aqui? Tem um tubo de drenagem, tem a tubulação de incêndio está passando próximo. Então, todas as outras disciplinas, você consegue ver as interferências muito mais facilmente e evita problemas na obra. Por isso que é importante a tal da compatibilização do projeto, né? Exatamente isso. Então, engenheiro, arquiteto e outras disciplinas aí estejam, você falou, utilizando a mesma plataforma. Exatamente. Essa é a grande vantagem do BIM. A compatibilização acontece em 2D? Sim.
Mas cada hora você tem uma visão. Primeiro eu vejo planta, depois eu vejo corte, depois eu vejo... Então, você tem que ter um modelo mental. Sim. E com o sistema BIM, se todo mundo trabalhar em cima dele, assim, você consegue, de fato, ter maior celeridade no projeto? Mais assertividade, eu diria. A celeridade depende muito menos retrabalho do também. processo. Sim. Sim. Menos retrabalho. A celeridade vai depender muito porque o BIM, ele constrói desde o início. Então, a parte inicial acaba demorando um pouco mais porque você não está desenhando, você está construindo, literalmente. Mas depois você tem um ganho de tempo aí que compensa esse início. Muito bem. A Avalia Arquitetura também é especializada em empreendimentos comerciais. Sim. Fala um pouco sobre isso, por favor. A gente tem... são empreendimentos comerciais, mas não deixam de ser os galpões. Eu falo que a gente tem os galpões como principal tipologia construtiva assim, de projeto. Eles são grandes lojas de supermercado, principalmente. Ah, legal. Supermercado e grandes atacados, né? Então, ele é um galpão. Ele tem algumas especificações diferentes ali do fluxo do operacional, mas ele vai ter o salão de vendas, que é o grande galpão, tem o depósito, e nesse depósito ele vai ter ali a logística, porque ele é um centro de distribuição dessa loja, que é o supermercado. E tem algumas então, características específicas também? Muda alguma coisa? Tem características específicas. Eu não preciso de um pé direito tão elevado. Eu tenho que ter uma atenção especial a estacionamentos de veículos leves. Porque quando a gente fala de logística e indústria, eu tenho uma demanda maior por estacionamento de veículos de carga e descarga. Quando eu falo de lojas... São veículos menores, veículos leves. Tem que atender, porque até o pessoal não vai nesse supermercado se não tem onde estacionar, se não tem vaga. Então, essas questões têm que ser levantadas desde o início. E segue da mesma forma. Tem que fazer o estudo de viabilidade, tem que ver se viabiliza por conta de legislação. Que bacana. Estamos aqui batendo um papo, conhecendo mais da Lorena Toledo, à frente da Avalia Arquitetura. Tá gostando da nossa conversa? Então fica à vontade para interagir com a gente. Deixe nos comentários a sua opinião, o seu feedback, o que você está achando do programa. Quer deixar direcionar alguma pergunta específica para a gente, ou propriamente para a Lorena. De repente você já conhece o trabalho da Avalia Arquitetura aí, pode até dar um feedback também, dizer para as pessoas que estão assistindo, né, da experiência de ter trabalhado com a Lorena, de ter um projeto assinado pela Avalia Arquitetura. Então, fica à vontade para comentar aí nesse vídeo, tá bom? Bom, aproveita também, por favor, se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Sempre que tiver vídeo novo, você será notificado para conferir mais conteúdo de qualidade, conversa boa aqui no podcast Mundo Empresarial. E tem um outro recado para você que é empresário, empreendedor de qualquer que seja o ramo de atividade. Olha, você quer participar do programa e do podcast Mundo Empresarial? Fica à vontade, entre em contato com a nossa equipe, descubra como participar. Aqui é uma grande vitrine para empreendedores, para mostrar o que você faz, contar um pouco da tua história. É verdade, revelar aí muitos cases de sucesso, como superou os desafios, que a gente sabe que empreender no Brasil, tem que suar e suar bastante, né? E como que você superou, e uma forma também de revelar insights valiosos para outros empreendedores também. Participa com a gente do nosso programa e vai ser um prazer te receber aqui no estúdio, no podcast Mundo Empresarial, ou quem sabe até no programa Mundo Empresarial, que é exibido nacionalmente todos os domingos pela Rede TV, às 8h30 da manhã, e também aos domingos para as regiões de Campinas e Litoral Sul de São Paulo, através da VTV SBT. Tá bom? Participa aí, vai ser uma experiência muito bacana. Inclusive, a Avalia Arquitetura já participou do programa, né, Lorena? Já sim. Como é que foi para você, para a empresa, ter a tua marca sendo apresentada a nível nacional? Excelente. Foi uma surpresa até, né, receber o convite, mas a gente gostou muito, foi uma experiência muito boa. E valida um pouco, né, valoriza, a gente se sente o trabalho valorizado. E é muito bom contar um pouquinho de como que funciona para as pessoas. Que legal. Já que a nossa conversa está muito boa, eu quero brindar esse momento, né, com os produtos do Grupo Convenção, que é parceiro aqui do podcast Mundo Empresarial.
Para saborear aqui, olha, são vários sabores. Essa aqui, vários sabores de tamanhos, né, formatos diferentes. Então, sempre que você for brindar, essa aqui é o sabor Guaraná. Você aceita, por favor? Fica à vontade para experimentar. Obrigada. Os produtos do Grupo Convenção, que tem uma linha completa: Guaraná, frutaína, laranja, limão, abacaxi. Além também agora da linha de energéticos para dar aquele up aí no seu dia a dia. Então, tenha sempre os produtos do Grupo Convenção. Saúde, viu? Saúde. Uma delícia, viu? Um abraço, Grupo Convenção, essa marca presente na vida de muitos brasileiros desde a década de 1930. São quase 100 anos de atividade aí. Bom, seguindo com a nossa conversa, Lorena, Guarulhos, na Grande São Paulo, é tida aí como um importante centro logístico do país, né? Com a maior concentração de galpões, inclusive um dos valores de aluguéis para locação, um dos mais caros também. E por conta disso, muitas empresas, muitos investidores estão buscando outras regiões para investir na construção de um galpão logístico. E a Vali Arquitetura tem também atuado em outros estados brasileiros. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Quais regiões que estão sendo mais pesquisadas, mais procuradas para a construção? Sim, é interessante você falar de Guarulhos, que quando eu comecei, né, na minha carreira lá na construtora, 20 anos atrás praticamente, a gente era a única região que tinha projetos desse tipo. Então, a gente fazia projetos para essa região mesmo, Hortolândia, Jundiaí, essa região de São Paulo. Sim. E a gente acompanhou essa mudança, a questão dos incentivos fiscais, que deixaram um pouco de existir localmente. Então, hoje, a principal questão é a entrega, a celeridade na entrega. E isso também mudou muito no próprio e-commerce. Quando começou, a gente comprava e a nossa expectativa como consumidor era uma semana. Hoje a gente já compra esperando que chegue hoje ou amanhã no máximo. Exatamente. Se não chegar hoje, já está atrasado, né? Então, isso também fez com que as empresas buscassem ficar cada vez mais próximas do público. E a gente tem gente comprando pela internet no Brasil todo. Então, alguns locais que antes não se imaginava investir nesse tipo de empreendimento, hoje a gente já faz projetos e os projetos se ampliam. Belém, por exemplo, é uma cidade que a gente fez e agora a gente já está fazendo o segundo galpão em Belém. Olha só. A gente tem Teresina também, que é uma praça nova que a gente está fazendo um condomínio lá. A gente já fez projeto em Petrolina. Recife tem muitos galpões. A gente está com 3 empreendimentos lá, de projetos, né? 2 em obra. E o sul do Brasil. A gente tem São José dos Pinhais, a gente sabe que tem alguma coisa ali. Não é projeto nosso, a gente tem alguns projetos sendo desenvolvidos em Gravataí, Itajaí. Então, essas regiões. São regiões que realmente são regiões mais industriais dentro ali dos municípios especificamente, onde se encontram indústrias e galpões, e a facilidade da logística. O escoamento, né? Exatamente. Então, são regiões estratégicas. Vamos dizer, a região de São Paulo, próximo de Guarulhos, deixou de ser a única região estratégica. Agora, eu tenho polos estratégicos regionais. Sim, é interessante, né? Porque, como você mesmo disse, Jundiaí, próximo aqui da gente também, é um importante centro logístico, Guarulhos, Hortolândia, essa região de Campinas, e agora expandindo para outros locais, porque já não tem mais tantas áreas disponíveis para construção de galpões. Tem essa questão também. E além de não ter tantas áreas, os galpões disponíveis, por ser uma região muito aquecida, que todo mundo quer estar próximo, acaba também encarecendo o valor de aluguel, né? Sim. A questão do valor de aluguel são duas questões contraditórias. Ao mesmo tempo que tem essa questão que ele deixa de investir, uma região que não tem ainda galpões logísticos, eles veem a expectativa de construir e ter ali um empreendimento valorizado com o pagamento
de um valor de locação tão competitivo quanto. Exatamente. Então, por isso que atrai o investimento. Porque antes era concentrado na região sudeste, hoje já está indo aí, né? Sul Sim. do país, norte, nordeste, enfim, para atender aquela região e também com maior celeridade, porque não adianta também só estar no sudeste, mas quanto tempo vai levar para chegar uma encomenda do norte e nordeste? Né? Então tem que facilitar a questão logística também. Exatamente, para todos. Que bacana. Lorena conversando hoje com a gente, Lorena Toledo, lá de Minas Gerais. Sobre os projetos futuros da Avalia Arquitetura, o que dá para você revelar para a gente? Enfim, já uma carreira muito bem consolidada, enfim, esse mercado está aquecido, você de repente pretende lançar novos serviços, enfim, o que você pode contar para a gente já? Olha, a gente esse ano começou bem aquecido. A gente teve um janeiro bem atípico. A gente teve bastante procura assim, por novos entrantes nesse mercado, eu digo, porque são pessoas que querem começar a empreender na logística. A maioria hoje, cada vez cresce mais os nossos clientes de investimento em incorporação em logística. E eu entendo que o futuro da Avalia é muito atrelado a esses novos incorporadores. Porque os incorporadores, a gente atende vários incorporadores que já estão no mercado, sim, mas eu acho que a gente consegue agregar muito, principalmente para esses novos, que eles entram no mercado sem entender literalmente o que eles têm que fazer, em termos de construção, assim. Então, a gente até, às vezes, tem que pontuar algumas questões, porque eles... não, eu vou fazer assim. Eu falo assim, mas olha, ninguém está fazendo, não vai ser uma boa. Ou ele pega uma tecnologia que já está defasada, fala, não, mas já fizeram assim. Eu falei, mas não se faz mais, isso não vai ser bom. Então, a gente tenta colocar para ele o que está sendo feito, para ele não construir algo que não vai ter liquidez de mercado mesmo. E a questão do suporte técnico, depois do projeto já aprovado nas prefeituras, liberadas licenças, já desenvolvido o projeto, ali acaba o seu serviço ou tem ainda um suporte durante a execução da obra? Sim, sim, que é aquela fase que eu comentei anteriormente, é o projeto executivo. Esse projeto executivo, ele vai acompanhar a obra, porque ele é um projeto que é feito no início de obra, preferencialmente antes, mas devido a essa necessidade de agilidade muito grande desse mercado, em geral ele nasce com a obra já um pouquinho em andamento. E ele vai solucionar problemas, antever problemas que não vão acontecer na obra por conta dessa compatibilização. E ele oferece também uma série de detalhamentos construtivos que são importantes e que vão conferir qualidade no projeto. Então, a gente entrega detalhamentos de áreas molhadas, detalhamentos esquadrias e alguns detalhes construtivos tipicamente de galpões logísticos, que são as instalações dos portões, das docas e algumas questões específicas dentro dessa tipologia logística mesmo, que é importante estar atento. Muito bem. E para a gente está encaminhando para o final do programa, mas eu gostaria que você falasse também, de repente, quem tem uma grande área e não sabe como empreender, como investir nela, ou de repente quem tem um ativo, um valor, assim, o quanto que um galpão logístico pode ser um ativo de grande valor. Enfim, por onde começar, procurar, de repente, um escritório de arquitetura, o próprio Avalia, enfim, explica para o pessoal de casa, de repente, como que isso pode se tornar a menina dos olhos, uma forma, gerar muita renda, por exemplo. Sim. Esse interesse, como eu disse, né, ele tem aumentado e a gente recebe muitos clientes que vêm de consultorias imobiliárias, de negócios. Por quê? Porque esse cliente que não sabe o que fazer, ele procura um corretor de imóveis e fala, olha, eu tenho esse terreno, ele tem um grande potencial. E eu tenho até grandes parceiros, corretores, que me encaminham esses clientes, porque o corretor fala assim, poxa, mas tem potencial mesmo? Eu estou vendo só o terreno. O que quer dizer esse terreno? Ele realmente
ele tem 100% de aproveitamento? Quais as interferências que ele tem ali? O que a prefeitura me diz a respeito? Eu posso construir? E, além disso, essa obra, como que ela vai se encaixar aqui? É um galpão? São 2? Eu consigo ter um custo de obra interessante nesse empreendimento? Então, isso tudo, no estudo de viabilidade e o Master Plan, que é esse primeiro desenvolvimento nosso, a gente consegue entregar. Então, às vezes, bate no corretor e volta para a gente gente desenvolve, aí sim o cliente tem um produto que ele vai colocar no mercado. Por isso que a primeira etapa é a mais importante. E o cliente, ele com isso em mãos, ele que demora o tempo que precisar, mas ele vai conseguir viabilizar aquele empreendimento inicialmente gerado. Ele vai ser fixo? Não vai mudar? Pode ser que mude. Pode ser que o cliente, que é o que a maioria desses incorporadores querem, que a gente não citou isso ainda, mas é importante citar, ele consiga uma locação BTS. O que é isso? É um cliente, um grande cliente em geral, que vai falar assim, pronto, eu quero esta localização no seu terreno. Eu preciso que você faça esses ajustes no projeto e eu vou fazer um contrato de locação para você aí de 5 a 10 anos. Então, ele já tem a garantia do retorno do investimento e consegue ali atender aquele grande player que, se é um condomínio e não está ocupando o condomínio inteiro, ele funciona como uma âncora. Igual nos grandes shoppings que tem aquela loja, né? Que é a âncora do shopping, ele funciona assim. Sim. Viu? E com relação a para ser uma área assim que chame atenção, que destaque, quais características que essa área precisa ter para, de fato, ali ser levantado um empreendimento, por exemplo? Claro, não basta ser só uma área grande, plana. É a localização. É a localização. É a localização. Porque se a localização não está dentro do fluxo logístico, que hoje no Brasil é rodoviário, né? Sim. 100%, ela deixa de ser interessante. Então, muito importante é analisar e às vezes a localização é boa, tá numa rodovia de movimento, mas dependendo só do lado que estiver esse terreno, se não tiver um retorno próximo que vá de encontro ao maior escoamento ali, já não fica interessante. Muito bem. E nós falamos muito sobre galpões logísticos, mas e os galpões industriais? Tem bastante demanda, muitas empresas procuram a Avalia Arquitetura para desenvolver um projeto arquitetônico específico para aquela empresa? Sim, a gente tem alguns cases industriais. Industrial, a gente tem mais próximo. Na região metropolitana, a gente tem alguns, em Betim, principalmente. Então, a gente até, coincidentemente, a gente tem algumas indústrias de apoio da Fiat, que tem a isso montadora que eu ia falar, montadora, Betim. né? A gente já fez algumas indústrias ali que são todas no entorno ali para esse apoio. Então, eles já vêm com uma demanda, literalmente, da Fiat, né? De ampliação, de promessa de algum carro novo, e eles têm que criar uma linha de produção nova para atender. A gente está entregando um agora em Betim, que é com essa necessidade. E a gente faz todo o estudo com o layout específico da indústria, que ele tem um pouquinho da logística, porque da mesma forma eu tenho recebimento, expedição, área de estocagem, mas eu também tenho que introduzir nesse projeto o maquinário industrial, o fluxo, e muito pensando também em fluxo operacional de segurança para os operadores. Deve ser um projeto bem detalhado, assim, minucioso, né? Pensar em todas essas informações aí para que comporte dentro desse projeto, né? Indústria já é mais difícil replicar, né? Com a logística eu consigo enquadrar melhor os vários tipos de mercadorias numa tipologia especulativa. A indústria já é um projeto que tem que ter um olhar bem específico. Interessante. Bom, só tenho a agradecer a presença e a participação sua aqui no podcast Mundo Empresarial, desejar sucesso cada vez mais, enfim, continue empreendendo e desenvolvendo projetos arquitetônicos por esse Brasil afora. Para a gente finalizar, sua mensagem, suas considerações finais, para quem de repente seja um potencial cliente que queira fazer algum trabalho com a Avalia Arquitetura, fique à vontade para falar.
Eu queria agradecer a oportunidade. É muito bom falar do que a gente faz, né? Abrir um pouco para as pessoas, principalmente porque é uma arquitetura bem diferente. Quando eu falo que eu sou arquiteto, o pessoal já pensa logo na decoração, então até explicar o que é, Sim. o pessoal não entende. Mas é uma área que eu gosto muito de atuar. Eu gosto muito de ver os retornos dos clientes, como eles ficam satisfeitos com o projeto e depois da obra pronta nem se fala, né? E queria me colocar à disposição para aqueles clientes, principalmente como esses que você citou, que tenham uma área e que realmente despertou esse interesse para esse tipo de investimento, para dar esse primeiro passo conosco, que a gente pode ajudar bastante. É isso aí. Empresas, incorporadoras, investidores, quem quer desenvolver um projeto arquitetônico aí, conversa com a Avalia Arquitetura, com a Lorena, com certeza vai ser muito bem atendido, vai ter muitos resultados positivos nesse projeto depois finalizado, já pronto aí, falar, olha... Eu acredito que para você deve ser um orgulho quando você passa Sim. na frente de um centro logístico, de um condomínio de galpões lá e falar... Sem dúvida. Foi ideia minha. É isso mesmo. Que com legal. certeza, é motivo de muito orgulho. Que legal. Obrigado pela presença. Obrigada a você. Você já sabe o caminho até aqui. Quando quiser, é só pegar o avião lá em Confins. É Confins, né? É, isso mesmo. E descer aqui próximo da gente. Venha bater um papo conosco, trazer sempre novidades. Vai ser um prazer recebê-la aqui. Tá ótimo. Obrigada. Valeu. Obrigado, meu. Obrigado a você também, que acompanhou o podcast Mundo Empresarial até aqui. Muito obrigado por essa grande audiência. Gostou dessa nossa conversa? Então, faço o convite para você replicar esse vídeo aí para mais pessoas, compartilhar com seus contatos também, para que mais pessoas conheçam da Avalia Arquitetura, esse trabalho bonito, né, de desenvolver galpões logísticos, industriais e empreendimentos comerciais. Um abraço, obrigado também ao Grupo Convenção, parceiro aqui da gente, e a gente se fala num próximo episódio. Até mais.